Muito boa tarde, oração, ação, a nossa turminha, a nossa fraternidade. Que essa fraternidade, palavra tão generosa, que significa um sentimento, mas também uma forma de organização social, grupal, se fortaleça, que essa fraternidade se fortaleça, nos fortaleça, sirva de veículo com o qual conseguiremos bem atravessar essa transição planetária, essa transição individual, que está ocorrendo em todos nós, para todos nós nesse momento, ainda que alguns de nós sejamos realocados para outros planetas, nunca será o inferno, assim como quem conseguir se promover com a promoção da Terra não estará no céu. Não existem castigos eternos nem prêmios eternos. Não existe uma vida de punição, de tortura sistemática, como propõe o inferno teológico, e não existe uma vida de ócio, de fazer nada para sempre, como propõe o céu sistemático, o céu teológico. Como a própria palavra diz, o mundo de regeneração, o estágio que os espíritos revelam para o destino, o sentido dessa transição, a Terra está transitando de expiação e provas, portanto dor, para regeneração, portanto trabalho. Ao contrário, muito oposto ao ócio, ao nada fazer do céu teológico, mundo de regeneração será muito trabalho, a palavra já diz isso. Faça uma lista rápida de quantos aspectos, instituições, práticas humanas precisam ser regeneradas. A política, a religião, o sistema financeiro, o sistema econômico como um todo, a educação, a saúde, os meios de comunicação, praticamente tudo o que existe na Terra, todas as instituições precisam ser transformadas. O parlamento, o judiciário. Não existe um aspecto que nós olhemos na Terra, da vida na Terra, nenhuma instituição que não precise ser regenerada. Será certamente muito trabalho a regeneração. E certamente quem for conduzido para outros planetas, ainda no estágio de expiação e provas, não, apesar de ser a repetição das dores, jamais serão castigos eternos. Nada, nenhuma folha cai de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, pela vontade do amor. Como poderia haver castigos eternos? Não. Mesmo numa escola humana, o nosso olhar é que vê em tudo castigos e punições, ou prêmios e recompensas. A prova numa escola, a promoção ou a retenção do sistema escolar, não significa um prêmio ou castigo, mas sim a aferição do estágio de cada aluno para poder situá-lo no melhor contexto didático para o seu aprendizado. É completamente desumano tanto colocar um aluno que aprendeu para repetir lições, quanto colocar um aluno que não aprendeu as lições básicas para aprender, colocá-lo para aprender lições avançadas.
Se um ficará desestimulado, o que já aprendeu para repetir lições ficará desestimulado por já ter dominado aquele conteúdo, aquele que também for colocado para aprender um estágio avançado do qual ele não aprendeu nem o básico, também se sentirá desestimulado, será o burro da classe, será o menos avançado, o único que não consegue entender a lição. A prova é apenas um termômetro, uma medição do estágio de aprendizado que colocada para aquela classe para situar os que tiverem bom aproveitamento, habilitando-o para outros estágios mais avançados, sem um sofrimento, e aqueles que não apresentaram aproveitamento, ser dada generosamente uma nova chance. Aqueles de nós que formos para planetas mais primitivos, será a prova da generosidade de Deus, que não desiste nunca de nós, que dá sempre novas e novas e novas oportunidades. Não existe, nem poderia existir, no reino de um Deus de amor, no universo de um Deus de amor, recompensas como ociosidades, prêmios da ociosidade. A ociosidade nunca pode ser um prêmio. O próprio Jesus fala, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Como, de onde o ser humano tirou esse paraíso de ficar sentado nas nuvens e ouvir anjinhos tocarem harpa? E muito menos os infernos de tortura, de punição, de castigo, de dor. Sem sentido, de dor sem que seja um incômodo ou um estímulo para os mais teimosos. Apenas punição, apenas vingança. O Deus de vingança do Antigo Testamento, que punia cidades inteiras, como Sodoma e Gomorra, esse Deus não existe. Não existe nem pode existir. O Deus revelado por Jesus, o Pai da humanidade, é um Deus de amor. Estabelecer isso é fundamental para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar um pouco mais a fundo alguns outros aspectos sobre um grande desafio para o entendimento nosso, que é o aborto espontâneo. Vamos tentar entender um pouco mais aquelas situações onde o feto vive o desligamento do corpo, morre antes mesmo de ser dado à luz. Como entender isso do ponto de vista espiritual? Físico e espiritual, porque o conhecimento é um todo, e considerados os nossos limites para esse entendimento mais global, buscaremos esse entendimento sob o ponto de vista do corpo e do espírito. Vamos lá? Questões número 346 a 349. Pergunta Kardec: o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes dele nascer? O que acontece com o espírito? Quem já passou por essa experiência, quem já teve, especialmente as grávidas que tiveram esse convívio com o feto em sua própria barriga, ficam pensando o que acontece com esse espírito após o desligamento do corpo. A resposta é: o espírito escolhe outro corpo. É simples. O que acontece com uma pessoa cujo corpo, cuja roupa se estraga ou se mostra inadequada,
O que acontece conosco quando nossas roupas estragam? Nós jogamos fora, no máximo aproveitamos como pano e adquirimos outras roupas. É o que acontece aqui. O espírito cujo corpo morreu antes dele nascer vai escolher outro corpo para uma nova experiência na carne. Questão número 346A. Qual a causa dessas mortes prematuras? E os espíritos respondem: as imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Claro que isso abre um entendimento maior frente aos estudos que já fizemos em outros momentos. Já sabemos que as imperfeições congênitas, as imperfeições na carne de um feto, vêm da desarmonia no corpo espiritual. Já estudamos que a desarmonia do corpo espiritual é produzida pelas desarmonias impressas ao corpo espiritual pela mente, através de seus atos infelizes de outras vidas. Colocado em ordem inversa, numa outra vida, um ato extremamente desarmônico deformou o corpo espiritual, de tal forma que, sendo o corpo espiritual o molde do corpo físico, na reencarnação, esse molde desarmônico vai repassar desarmonias para o corpo físico. E essas desarmonias podem ser de tal monta que levem a óbito. E aí surge a pergunta na sequência dessa, que deve estar em todas as mentes. 347. Que utilidade pode ter para um espírito encarnar num corpo que morre poucos dias após o nascimento, ou morre antes mesmo de nascer? E a resposta é: o novo ser ainda não tem consciência plena de sua existência, e a importância da morte para ele é quase nula em muitos casos. Conforme já dissemos, na maioria das vezes, esse fato constitui uma prova para os pais. Dizem os espíritos aqui que muitos pais constituem um campo de espíritos que em outras vidas desvalorizaram, desprezaram, negligenciaram a maternidade e a paternidade, por exemplo. E de forma que nessa vida, vivendo a situação do aborto antes de nascer ou logo após o nascimento, que é uma vivência sofrida, vem com o intuito de revalorizar, de reconstruir a maternagem e a paternagem, a maternidade e a paternidade dentro dos seres. Mas existem situações em que essa vivência, essa gravidez de 6, 7, 3 meses, 9 meses, vai ser fundamental como tratamento à desarmonia do corpo espiritual. O corpo físico do feto, como que purga, como que absorve os venenos colocados em outras vidas, de forma a propiciar que uma nova reencarnação, esse espírito já tenha condições melhores de vir a termo, de ter a vida, de viver o que precisa viver. Porque tal era a desarmonia do corpo espiritual que era necessário que esse feto, que esse espírito, que o espírito desse feto vivenciasse
para ser retirada parte dessa desarmonia, porque não é apenas o corpo espiritual que é molde para o corpo físico. A vivência no corpo físico também age sobre o corpo espiritual, de forma a diminuir as suas desarmonias, possibilitando que outra encarnação tenha mais chance de sucesso. Não é bonito esse mecanismo? Tudo é cura perfeita no Hospital de Deus. Pergunta número 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem possibilidade de viver? Algumas vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo, é porque recua diante da prova. Então, grande parte das vezes em que um espírito de um feto vê o seu corpo falecer ainda na barriga da mãe ou logo depois do nascimento, esse fato ocorre por uma desistência do espírito reencarnante. Algo dentro dele, por exemplo, os conflitos, a desarmonia que ele sente no lar que o está recebendo, na relação com os seus pais, a desarmonia que ele sente frente ao seu próprio corpo físico, já que ele pode ver que nascerá com doenças congênitas graves, por exemplo. São diversas as situações que podem levar o espírito a dar um passo atrás e desistir da sua reencarnação. E essa desistência age sobre o corpo material, levando muitas vezes ao aborto espontâneo, à morte prematura. Questão número 349. Kardec pergunta assim: quando, por qualquer motivo, uma encarnação falha para o espírito, ela é substituída imediatamente por outra? Muitos pais que passam por essas situações de abortos espontâneos, de mortes prematuras, revelam a sensação de que gravidezes que vieram na sequência tragam o mesmo espírito de uma outra gravidez que não teve sucesso. Isso é muito comum. Às vezes, é mais um desejo de reconciliação frente a uma vivência traumática, é uma produção da mente, mas muitas vezes isso realmente ocorre. Vamos ver a resposta dos espíritos? Quando, por algum motivo, uma encarnação falha para o espírito, ela é substituída imediatamente por outra? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem assim: nem sempre imediatamente. Quando fala nem sempre é porque pode ocorrer, mas não é sempre imediatamente. Continua a resposta. O espírito precisa de tempo para fazer uma nova escolha. Os instrutores espirituais precisam também de tempo para, muitas vezes, refazerem o seu planejamento, refazerem os procedimentos necessários à reencarnação. A menos, dizem os espíritos, que a reencarnação imediata seja proveniente de uma determinação anterior, ou seja, já estava planejado. Há casos, então, revelam os espíritos, em que estava planejada aquela encarnação com morte prematura e logo depois uma outra gravidez acontece com aqueles pais ou até em outros, mas geralmente com aqueles mesmos pais, já que isso possibilita que se mantenha
muitos procedimentos, muita afinidade energética, muito do planejamento anteriormente feito. Então o espírito precisa de tempo para fazer uma nova escolha, a menos que a reencarnação imediata seja proveniente de uma determinação anterior e esteja nos planos da prova pela qual o espírito reencarnante precisa passar. Como dissemos antes, a desarmonia impressa no corpo espiritual por uma decisão infeliz, por um crime cometido em vidas passadas, pode ser transmitida para o corpo do feto, porque o corpo espiritual que recolheu essas desarmonias dos atos infelizes de outras vidas é molde para o novo corpo, de forma que aquela desarmonia de uma vida passada é transmitida para a vida atual através do corpo físico. E às vezes essa transmissão leva o feto a óbito, leva a criança a falecer logo depois de nascer. Mas essa vivência de 9 meses, 10 meses, 11 meses, 3, 2, não importa o tempo, vai ser importante como processo terapêutico aquela desarmonia do corpo espiritual, de forma que uma outra encarnação, mesmo que seja imediata, trará características mais leves, mais passíveis de sucesso físico e espiritual. Não é interessante? Fabuloso que nós consigamos alguma compreensão, nunca totalmente, mas alguma compreensão, e que essa compreensão possa suscitar em todos aqueles que viveram uma morte prematura, uma gravidez interrompida espontaneamente, a certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Que havia um sentido para aquela vivência, para todos os envolvidos. Que tudo, absolutamente tudo, é terapêutico no Hospital de Deus, que é como se pode ver a Terra, e tudo é pedagógico na Escola Perfeitas de Deus. Essa certeza é muito alentadora, é fundamental para que quem passou por esse processo e guardou revolta, guardou culpa, guardou mágoa, possa sanear a sua alma. Saneie a sua alma com a certeza de que tudo tem um sentido terapêutico e pedagógico na vida, e que mesmo aqueles casos em que alguma atitude infeliz do pai e da mãe tenha gerado o falecimento do feto, nada, absolutamente nada acontece por acaso. Tanto é que muitos casos de mães que conceberam e que viveram a gravidez toda numa Cracolândia têm filhos com ótimas condições de saúde. Deus, a vida, tem meios de proteger fetos para os quais a vida é essencial, a morte não faria sentido. Se morreu, se o feto morreu antes do nascimento, é porque fazia total sentido aquela vivência, não só para o espírito reencarnante, como para todos os envolvidos. A compreensão disso, a certeza disso,
nos favorece a aceitação, e a aceitação libera essas energias de revolta, de mágoa e de culpa, cuja retenção só nos pode adoecer e bloquear. Liberte-se desses sentimentos ruins pela compreensão básica dos fatos, pela fé de que tudo é pedagógico e tudo é terapêutico no Hospital Escola de Deus, e abra-se a todas as experiências do agora, do presente, porque precisamos de atenção total às vivências do presente, não apenas para nos limparmos das sujeiras angariadas no passado, mas para favorecer vivências ainda mais terapêuticas, ainda mais didáticas, ainda mais luminosas no futuro. Não há nada que possamos fazer no futuro, não há nada que possamos fazer em relação ao passado que não esteja no presente. Vivamos o agora, com liberdade, com plenitude, com limpeza de alma, que é a melhor maneira de viver, a única maneira de nos expandir, de nos curar, de aprendermos o que precisamos aprender. Muita paz e bem, e a nossa oração, o nosso sentimento hoje transborda de nós aqui, pedindo por todas as mães, todos os pais, todas as avós, todos os avós, todos os tios e tias, e todos os espíritos reencarnantes que viveram essa experiência de uma gravidez interrompida, frustrada espontaneamente. Libertem-se, limpem seus corações, aceitem a justiça perfeita, a exatidão das experiências prescritas pelo sublime médico da humanidade. E assim você se abre à cura, porque só o doente que aceita os seus remédios, seus tratamentos, os seus exames, pode ser aliviado, pode ter amenizado as suas dores, pode, conforme o caso, alcançar a sua cura. Cure-se pela aceitação. Aceite pela fé raciocinada. Esse é o nosso convite. Continuaremos esse estudo amanhã às 18 horas. Você é nosso convidado. Muita paz e bem, limpeza, abertura, aceitação, aprendizado e cura para todos nós. Até amanhã.